A graça e a paz, meus amados irmãos. Estamos no capítulo número 16, aula 23, parte 3 do primeiro seminário de autoridade espiritual de Watmani. Vamos orar, pedir a Deus a direção para mais uma aula. Pai amado, muito obrigado, Jesus, por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos estudando da Tua Palavra. Quero louvar ao Senhor e agradecer pela vida de cada irmão, cada irmã, que tenha, Deus, se dedicado a esse estudo, que através desse conhecimento possa trazer grande riqueza para a obra do Senhor, que o Senhor possa estar me usando nesta aula de uma forma poderosa, que diminua eu e cresça o Senhor, e que toda a igreja seja edificada neste estudo para a glória do Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu amado irmão, nós estamos aqui para terminar esse capítulo de número 16. Um capítulo muito rico. Tem grandes conteúdos dentro desse capítulo. E hoje a gente, com certeza, pretendemos, fechar esse capítulo. Aqui nós estamos aqui na parte 3, onde estamos aqui no tópico ser autoridade delegada é um assunto sério. Então nós temos aqui, na página 153, diz assim a frase: antes de decidir qualquer coisa, procuremos saber o que ele pensa, o que Deus pensa. Saber o que Deus pensa sobre você é muito importante, porque pode abrir os seus olhos e mudar sua forma de liderar. A palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo número 1, versículo de número 5, diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, antes de você nascer, eu o separei, eu designei profeta às nações. E no livro de 2 Timóteo, capítulo número 2, verso 19, todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Então, meu amado, é saber o que Deus pensa sobre você. A liderança ela tem que estar com essa preocupação o tempo todo. O que Deus pensa de mim, sobre mim, né? Como é que eu estou diante do Senhor? Então, antes de decidir qualquer coisa, pense, Coloque Deus à frente na direção, nas suas decisões, O que Deus pensa sobre o que você vai falar, sobre o que você vai fazer é muito importante. Isso vai mudar a sua forma de liderar. Toda vez que você vai tomar uma tomada de decisão, antes de você tomar essa decisão, pense, consulte a Deus, busque ao Senhor, peça a direção ao Senhor, para que você não fale levianamente, mas que você fale aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Não julgue com leviandade. Isso é uma coisa muito importante, meu irmão. Às vezes a gente está falando coisas que Deus não falou. A gente muitas vezes está fazendo aquilo que Deus não mandou nós fazermos. Então controle o seu espírito e sua boca, especialmente no momento da provocação. Então, às vezes, quando nós líderes somos provocados, nós temos que nos controlar. Assim como Deus, Ele quer que nós sejamos assim. Que tenhamos o controle das nossas decisões. É um dos frutos do Espírito. O líder ele tem que ter fruto do Espírito. E um desses frutos é domínio próprio. Dominar a sua boca, dominar diante de uma crítica, dominar-se diante de uma provocação, porque a liderança ela sempre estará sendo colocada em um lugar em que ela tem que ter todo o cuidado, porque os insubordinados eles estarão sempre nos provocando, falando o que querem, o que não querem, pensando o que querem, o que não querem, e nós temos que ter todo o cuidado. E é que quanto mais alguém conhece Deus, menos descuidado é. Então quanto mais você passa o seu tempo com Deus, menos descuidado você será.
Porque quando você passa um tempo maior com Deus no momento da sua vida, mesmo que nós estejamos vivendo um momento difícil, tendo que dividir as nossas funções, nossas tarefas, sermos multifuncionais, temos um trabalho secular, temos uma família, mesmo assim nós não podemos deixar de termos comunhão com o Senhor, deixar de andar com Deus. Noé andava com Deus, Enoque andava com Deus, Jó andava com Deus e muitos outros andavam com Deus. E por isso que Deus se manifestava na vida do homem através do Espírito, né? Porque eles andavam com Deus, tinha comunhão com Deus. Então, quanto mais alguém conhece Deus, como é que você conhece Deus? Quando você tem mais tempo para Ele, quando você se dedica mais para Deus. No livro de Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas isso, vamos dizer aqui, irmão, a pessoa pode receber perdão depois de ter caído sob a mão governamental de Deus, mas isso não acontece sempre. O governo de Deus não deve ser ofendido, devemos ter clareza a esse respeito. A autoridade delegados não devem errar, não podemos errar, né? Porque um erro cometido, irmãos, de uma liderança cristã, isso prejudica muito a obra do Senhor, isso enfraquece, né, um ministério, porque a liderança está ali para ter todo o cuidado, né? A palavra do Senhor mesmo diz, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então a liderança tem que estar o tempo todo preocupado em se cuidar, né? Em reciclar, para que ele não cometa erros, porque os erros de uma liderança podem trazer uma frieza espiritual, pode trazer um desajuste nas pessoas. Então, porque nós temos que sempre buscarmos ser exemplos para os demais irmãos. Para que o nosso trabalho seja aprovado por Deus, não devemos servir com as próprias forças, mas fundamentadas na ressurreição. Nós mesmos não temos autoridade, estamos apenas representando a autoridade. Assim a carne não tem lugar. Se fizermos algo de acordo com as nossas inclinações, causaremos problemas. A igreja não teme não somente a ausência de autoridade, mas também a autoridade errada. Deus tem um pensamento, estabelecer a autoridade dele. Na igreja, a submissão à autoridade, né? Na igreja, a submissão à autoridade deve ser absoluta. Sem submissão não pode haver igreja. Então, te vejo aqui, irmão, a submissão absoluta. Nós que fazemos parte da igreja de Cristo, nós temos que estar debaixo de autoridade, sermos submissos à autoridade. Isso deve ser de uma forma absoluta. Não pode haver nada contrário a isso. Nós temos que andar debaixo dessa liderança, estarmos de acordo com a visão daquela igreja, sermos submissos aos nossos líderes e os nossos líderes sejam submissos à autoridade de Deus sobre a vida deles. Então, isso é muito importante. Do mesmo modo, a autoridade, tem que ter atitude de temor e tremor naqueles que representam a autoridade. Também deve ser absoluta. Então, nós que exercemos autoridade, nós temos que exercer essa autoridade com temor e tremor diante de Deus. Pergunta, eu quero que você anote para mim essa pergunta, meu irmão. Quais são as duas dificuldades da igreja? Anote aí. Quais são as duas dificuldades da igreja? A gente observa aqui que devemos devemos aprender e não falar inadvertidamente, a não dar opinião levianamente. Nosso espírito deve sempre se manter aberto para o Senhor, esperando que a sua luz se manifeste a nós. Caso contrário, envergonharemos o Pai com os nossos erros e faremos coisas em seu nome que não vem dele.
Por isso devemos aprender, de um lado, como nos submeter e de um outro lado, como representar Deus. Isso quer dizer que devemos conhecer a cruz e a ressurreição. Se a igreja tem um futuro, isso depende muitíssimo de quão bem aprendemos nossas lições. A autoridade vem do ministério, o ministério da ressurreição. No livro de Romanos 6, eu gostaria que você abrisse comigo o livro de Romanos, capítulo número 6, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós do que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas o quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereceis cada um os membros de seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele que a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois vossos servos, seja o pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertado do pecado, fostes feitos servo da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste a vossos membros para a escravidão e da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora vossos membros para servir na justiça para a santificação. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isento da relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolheste? Somente as coisas que de agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então tivemos aqui que a autoridade de uma pessoa baseia no seu ministério e o seu ministério, por sua vez, na ressurreição. Eu aqui, interpretando essa palavra, estudando esse texto, esse tema aqui, eu entendi aqui o autor dizendo em seu ministério como seu chamado. Se não houver ressurreição, não pode haver chamado. Se não houver chamado, não haverá autoridade. O ministério de Arão veio da ressurreição, que é morrer para o pecado e viver uma novidade de vida. Eu aqui venho ressaltar, aqui nesse texto aqui da palavra do Senhor, eu venho ressaltar o versículo de número 4, que diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então a gente observa que a ressurreição traz uma mudança de mentalidade, traz uma mudança de vida. Então nós temos que nascer de novo. Então aqueles conceitos, aquelas
aquelas coisas que nós carregamos nas nossas construções de vida, isso tem que ser transformado, tem que morrer para nascer de novo. Eu também ressalto o versículo de número 10, que diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quem exerce a autoridade, quem está no ministério, tem um chamado, essa pessoa ela não vive mais para ela, ela vive para Deus. Então ela não está mais vivendo em torno das suas vontades, dos seus prazeres, das suas paixões, mas sim vivendo para Cristo, vivendo para Deus, andando conforme Deus quer que ele ande. Então a gente observa isso com uma coisa muito forte para aqueles que estão diante de autoridade delegada por Deus, que tem um chamado de Deus para uma obra grande que Deus tem confiado. Atualmente, a autoridade não é questão de posição, onde falta ministério espiritual, onde falta um chamado espiritual. Às vezes as pessoas são equivocadas, elas se colocam num lugar em que Deus não chamou para aquilo. Nós vimos aqui no livro de Jeremias, capítulo de número 5, Jeremias 1, versículo de número 5, diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, antes de você nascer, eu separei e o designei. Então a gente observa aqui, irmãos, que nós fomos chamados por Deus para uma missão. Estar naquele lugar de liderança é que nós fomos aprovados por Deus. Deus nos separou para aquela missão ali. Então isso tem que ter, não é a questão de posição, é uma questão de chamado. Quem tem trabalho espiritual diante de Deus tem autoridade diante dos homens. Então a gente observa, irmão, que aqui na palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1, diz assim: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Trabalho, né? Quem tem trabalho, irmão, ele faz aquilo que Cristo fez. Ele andou, ele pregou o evangelho, foi de aldeia em aldeia, não tinha nem onde inclinar sua cabeça, ele tinha uma missão, tinha um chamado, ele tinha que cumprir aquele propósito que Deus designou para ele. Então, meu irmão, quando você tem um chamado, quando você exerce uma autoridade delegada por Deus, coloque isso no teu coração, você tem trabalho. Não pare, não desista, continue, ainda que as circunstâncias, ainda que haja frustrações, ainda que as pessoas, muitas das vezes não andem de acordo com aquele propósito que você está designado por Deus. Continue firme, porque você tem um trabalho a ser executado, a exercer o seu chamado para o qual Deus o designou. Então, meu irmão, continue firme. Mantenha sempre buscando a chama, acenda sempre essa chama dentro de você. Nunca deixe que as pessoas que estão fora de você frustrem você, desanime você, mesmo que tudo em sua volta diga não. Deus está com você. A liderança tem que andar com Deus o tempo todo. Isso faz de Paulo aqui, como ele fala: sejais meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso é um chamado. A Bíblia também diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então a gente vê que quem tem um chamado, irmão, sangra. Se você é uma liderança e não está sangrando, tem uma coisa errada. Porque todo líder sangra. Todo aquele que tem um chamado sofre. Ele sofre muitas coisas porque ele tem um chamado. Vê que Deus falou para Ananias, né? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Será que importa, né? Quando nós falamos no início, o que Deus pensa de você?
Será que não está tendo sofrimento? Será que você não está sangrando? Porque se isso não estiver acontecendo, irmão, pense o que Deus está pensando sobre você. Porque toda liderança sangra no altar, ele sofre, ele, abre mão de muitas coisas, ele deixa de viver a vida dele para viver a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, para andar com Deus. Então há um sofrimento, há uma renúncia. Tem que morrer, tem que nascer de novo, porque se você continua fazendo as suas próprias vontades, seus próprios gostos, isso não significa que você está na vontade de Deus. Mas quando você está na vontade de Deus, você abre mão de muitas coisas da sua vida, e isso é sofrer pelo nome de Cristo. É um chamado, isso é um ministério. A autoridade vem do chamado, e o chamado da ressurreição. Se não perdeu essa vida, irmão, não pode ganhar uma outra. Você não pode estar diante de uma liderança, Você não pode ser um líder que Deus, numa igreja, alguém que colocou a mão na sua cabeça, ungiu a sua vida. Se você não estiver sangrando, tenha cuidado, porque isso pode trazer consequências. Deus pode, com certeza, reprovar a sua liderança. Os homens podem estar satisfeitos, mas Deus, ele mesmo diz em Malaquias que melhor que esse lugar esteja fechado, porque eu já não estou no meio deles. Olha só, é muito cuidado, irmãos. Toda autoridade fundamenta-se no ministério. Arão possuía autoridade porque tinha serviço a prestar diante de Deus. A gente observa aqui, irmão, se você não presta um serviço diante de Deus, mas sim diante dos homens, porque fazer o que o homem quer, agradar o homem, você não está agradando a Deus. Quando nós prestamos um serviço diante de Deus, haja o que houver, custe o que custar, Deus tem que aprovar. Não é os homens que têm que aprovar o que você está fazendo, mas Deus tem que aprovar o seu serviço, aquilo que você está fazendo diante do Senhor. Será que aquilo que Deus colocou em suas mãos, você está fazendo para os homens, para serem bem vistos, ser aplaudido pelos homens, ou será que está tendo a aprovação de Deus? Esse serviço, essa função, essa responsabilidade que você está tendo, seja um obreiro, seja um ministério de louvor, seja um ministério de dança, seja na escolinha, seja o setor que você esteja fazendo, esteja exercendo na sua igreja, meu irmão. Primeira coisa, você tem que estar prestando um serviço diante do Senhor. Quem é o seu de autoridade maior é Deus. Deus está vendo o que você está fazendo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, Às vezes você está ali, mas não está de coração. Você muitas das vezes está porque alguém colocou você. Cuidado, porque muitas pessoas estão errando na vida, porque foram colocadas para fazer aquilo que Deus não designou, porque por causa da questão financeira, por causa da questão, muitas das vezes está ali há muito tempo na igreja, aí aquele cargo foi dado, um título de uma liderança para alguém, só porque por causa de tempo de igreja, meu irmão, cuidado. Porque se você estiver exercendo uma autoridade e se você não estiver prestando um serviço diante de Deus, na igreja, irmão, não tem aposentadoria. Na igreja nós estamos ali até que a morte nos separe desse mundo ou Cristo venha nos resgatar. Mas enquanto nós estivermos aqui, o serviço continua sendo prestado diante do Senhor. Sim, a gente observa aqui que Arão estava em posição de autoridade, pois tinha um chamado. A autoridade de uma pessoa não pode ser maior que o seu ministério. No livro de Mateus 20, 28, eu gostaria que você lesse comigo aí, diz assim, que tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então a gente observa aqui, irmãos, que a autoridade de uma pessoa não pode ser maior que o seu chamado, porque o seu chamado foi para servir, não para mandar.
não para delegar. Muitas pessoas querem um título, mas não quer o encargo, não quer estar debaixo da autoridade de Deus, não querem servir a igreja. Então, se você exerce uma autoridade, se Deus colocou você como líder de um departamento, um diácono, um obreiro, um pastor, seja qual for a autoridade que foi colocada diante do Senhor para a sua vida, uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão, você não ganhou essa autoridade para ficar numa cadeirinha de braço cruzado, dentro de um gabinete, mandando o outro fazer. Não, você tem que ser o exemplo. Cristo mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a sua vida, a minha vida, em resgate por mim. Então, qual é o papel de uma liderança? Porque a autoridade nunca pode ser maior que o seu chamado, porque o seu chamado é esse, servir. O tempo todo tem que servir. Se a igreja está precisando, você tem que servir. Ah, eu só sei fazer isso. Ah, eu fui chamado para isso. Não, você foi chamado para servir. É o chamado, é o seu ministério, é servir. Servir a igreja, servir as pessoas, para resgate de muitas outras pessoas. Porque se você não estiver fazendo isso, irmão, você está sendo um líder que só quer mandar, só quer delegar o outro a fazer, mas você mesmo não coloca a mão em nada. Não é o primeiro, não é o que está ali o tempo todo. Você não serve a igreja, você é um líder. Porque tem pessoas que são designadas por você, mas você não é servo. Você não serve essas pessoas. Então, muito cuidado, porque toda liderança, o chamado dela, o número 1, é o chamado que faz dela um líder, é aquilo que ela serve. Né? Nós fomos chamados para servir. Vamos lá, dando continuidade aqui, meu irmão. A autoridade de uma pessoa diante dos homens é igual ao ministério dela diante de Deus. Então a gente observa que a autoridade dessa pessoa é igual ao chamado dela diante de Deus. Então, se a sua autoridade e o seu chamado estiverem assim equilibrados diante de Deus, ótimo. É assim que tem que ser. Você não pode ser só aquele que delega, só aquele que manda. Não, mas você também é aquele que tem um chamado de ser servo diante do Senhor, aquele que serve a todos, aquele que está disponível, né, para a igreja de Cristo. A medida do ministério determina a proporção da autoridade. Se a autoridade exerce o ministério, torna-se posicional, portanto já não é mais espiritual. Se uma autoridade delegada erra, Deus a julgará. Quem julga a liderança é Deus. Muitas pessoas têm cometido erros como esse, de julgar uma autoridade, de julgar quem exerce uma autoridade sobre a vida dela. Quem julga, quem diz se está certo ou não, quem vai tomar a decisão sobre essa pessoa é Deus. O Senhor, portanto, deve exonerar-nos quando representamos mal. É Deus que vai nos tirar dessa função. Por que muitas pessoas elas se sentem muitas das vezes tristes porque elas perderam aquela função de liderança, elas perderam aquele papel importante ali, porque elas foram assim julgadas por Deus e elas não conseguem entender e julgam o homem, não, mas é Deus que tira aquela pessoa daquele lugar, porque a obra do Senhor não pode ser feita de qualquer maneira. A gente observa aqui que a autoridade vem do ministério, flui para o coração das pessoas e as torna conscientes de Deus. Então a gente vê aqui, irmão, o ministério brota da vida, né? E as torna conscientes de Deus. A brota, né? E da ressurreição está enraizado em Deus. Quando o ministério representa a má autoridade de Deus, seu ministério cessa, exatamente como aconteceu com Moisés e Arão. Aprendamos, portanto, a manter o testemunho do Senhor. Não ofereçamos conselhos levianamente para não cairmos em juízo. Meu amado irmão, estamos encerrando esse capítulo número 16. Que Deus possa falar conosco através desse estudo e que nós possamos, como foi falado aqui no início desta aula, né, que
Saber o que Deus pensa sobre você é muito importante, porque pode abrir os seus olhos e mudar a sua forma de liderar. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos concluindo mais um capítulo do livro de autoridade espiritual. Que essa lição possa trazer grande conhecimento para as nossas vidas e para o crescimento e aperfeiçoamento dos santos da tua casa. E assim, ó Pai, nós oramos e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um e que todos digam amém. Deus abençoe, meus queridos, fique na paz. Até a próxima lição.